Jesús enseña acerca de la Cena del Señor, como es muy conocido por películas, molduras, cuadros, por toda la historia de la iglesia. Jesús enseñando a sus discípulos, tenía una cena muy conocida como la última cena. Isso ha traído por todos os 4 evangelhos. É tema sinótico, como dizemos em la teologia, porque os 4 evangelhos Jesus ensina o mesmo passagem, às vezes por uma forma, em uma posição, em linguagem um pouquinho diferente. Algumas coisas são muito semelhantes, outras com linguagem diferente, porque Jesus ensina, mas quem aponta são os próprios discípulos. Por exemplo, o evangelho de Mateus, de Lucas, de Juan, de Marcos, em todos eles tu vas encontrar acerca da cena do Senhor. Eles que estavam com Jesus no último dia, eles que estavam com Jesus quando Jesus ensinado como devíamos participar da cena do Senhor. Qual a importância? Como o que é o simbolismo disso? Pero quando Jesus estava com eles, era uma coisa, e os ensinava que éramos para ser segundo sua vontade, como estava sendo aí, e depois seguir praticando dessa ensinança, seguir haciendo de maneira da qual teria ensinado. E seus discípulos saíram por el mundo, empezando e preparando a igreja, e assim começa a história de toda a igreja, em Corinto, Éfeso, e por toda a Judeia, confins da terra, como dijo Jesus que era para ser. E resulta que, em certo momento, a igreja começou a hacer a cena de forma desordenada, começou a servir a cena de qualquer maneira, começou a trazer a cena, junto da cena do Senhor, uma comemoração, como se fosse uma fiesta. É uma fiesta, pero uma festa de amor. Uma festa del amor, uma festa onde se compartilham, onde todos comiam, todos bebiam, onde todos, uno não esperava mais do outro, cada um fazia como dava na gana, cada um fazia como quiera. Quem poderia mais, traía mais, porque os discípulos traíam todo para compartilhar com os demais. E alguns que tinham um pouco mais de pasta, traíam mais coisas, e juntava aí com tu grupo, e comia eles. E os outros que vendriam um pouco depois, e que tinham pouca pasta, que traía pouca coisa, às vezes pãozitos simples, um pouquinho de água, como muito, creio que não teria aí uma boa botella de vinho. E os outros que chegavam antes, pão, se emborrachavam. E os outros que chegavam temprano, comia tudo o que tinha primeiro para não compartilhar com seu irmão. Tu crees isso? É isso que vamos estudar. É isso que está na Bíblia. E o que ha hecho Jesus em essa situação, mirando isso do céu? Digo, o que estão fazendo com algo que eu ensinei, que não deveria ser assim? É o revés de tudo isso. Levanta um chico chamado Paulo. Uau! Que tudo que está apontado nesse livro, da parte do Novo Pacto, do Novo Testamento, todos, a grande maioria dos livros da Bíblia são sido ensinados e escritos por ele. Seguro, depois de Jesus Cristo, não há nada mais grande que Pablo em toda a história da humanidade. Nada mais grande que o apóstolo Pablo depois de Jesus Cristo, digo, o Novo Pacto. Porque nos ensinado coisas e nos traz tanta ensinança. És um grande maestro e que, uau, se tem alguém que quer me acercar quando estiver aí junto dele, eu quero ter uma charla com você. Habrá que coger cita, seguro. Eu quero muitíssimo. Claro que o Senhor, eu quero só me prostrar, só adorar. Pero de Paulo eu quero ter uma charla com ele, porque, amigo, que chico fenomenal. Detalhe, era um perseguidor da igreja. Era um chico que matava os crentes. Era um chico que assassinava quem creía em Jesus Cristo. Era um chico malo. Era um chico que tinha muito problema, tinha muitos vícios, tinha muitos equívocos, tinha muita
ódio de todos aqueles que eram de Jesus. E Jesus corre a ele, um chico deste, malo como era, e cambia sua vida, ao ponto de ser dele, o mais grande dos apóstolos. É possível, sim ou não? É possível quando ele vive alguém. É possível quando ele ama alguém. É possível quando mira para ti e diz: ei, eu vou cambiar tua vida em geral. E tu vai ser essa voz que vai ensinar os discípulos que andavam comigo e que agora estão fazendo malas coisas. E te vou levar para um lugar muito mais grande, para te ensinar o que tu tens que fazer em essa geração. E é isso que estamos aqui fazendo. Amém? Vamos ler o texto hoje. O versículo, o capítulo 11 de 1 de Coríntios, a partir do verso 17. Sempre ministramos a cena do verso 23, não? Pero agora vamos ler um pelito antes. O capítulo 11 de 1 de Coríntios, a partir do verso 17. Que hoje, eu, em nome de Cristo Jesus, por la enseñanza do apóstolo Pablo e la presença do Espírito Santo de Deus, desmistificar algo mais sobre a cena do Senhor. Que muitas vezes nós entendemos ou aprendemos de forma equivocada. Alguns pequenos problemas de tradução ou às vezes até mesmo de interpretação. E por isso estou aqui para ser segundo a vontade de Deus. E que o Espírito Santo nos dê a clareza e a direção de tudo o que temos para compartilhar em essa manhã, amém? Aqui, vamos ler um pouco do contexto do que é a cena do Senhor, que sempre predicamos aí aos domingos quando participamos de uma cena. Vamos ler o contexto do que passou, para entender o que quero dizer. E mais todavia, resulta que, para Pablo ensinar isto, o Senhor Jesus, mesmo que Pablo não era um dos discípulos que estava com ele em las últimas cenas, como está relatado no Evangelho, Pablo não estava entre eles. Pablo entra no cenário a partir de Hechos de los Apóstolos. Sabe? Quando Jesus o chama, estava saindo para perseguir cristianos e ter um encontro com Deus em um caminho. E aí, começa o cambio de sua vida. Começa um cambio tão forte que o Senhor trajo ele para uma nova vida, uma nova realidade de vida. E como muitos pensam e às vezes falam que o Senhor cambiou seu nome hasta para isso, pero aí já tem a primeira inverdade, porque não é um cambio de nome. Pablo, Saulo, como era conhecido antes, era conhecido em tu nome em hebreu, e em grego, Saulo, Paulo. Em hebreu, Saulo, e em grego, Paulo. Só isso. Não é tenido um cambio de nome, a não ser que é a natureza de Paulo, é a natureza dele. E pensava uma nova vida, e pensava um novo mover, que Deus ia fazer coisas através dele. E um dos grandes exemplos é esse. Um pelito mais à frente, sabe o que Deus faz com ele? O próprio Jesus leva ele em uma espécie de arrebatamento em la presença do Senhor. Em la presença do Senhor, le ensina diretamente. Jesus já em el cielo, Jesus já junto ao trono, junto ao Padre, leva Pablo de la tierra para allá e ensina exatamente o que estava passando, que queria que Pablo hiciera. De tão forte, de tão sério, de tão claro, que o que diz na Bíblia, é esse texto que vamos estudar agora, sobre a cena do Senhor. Outra coisa mística, por tema também da religião, e por tema de algumas molduras, algum quadro, algumas películas, se diz muito por aí um costume, a Santa Cena. Pero em nenhum lugar da Bíblia tu vais encontrar escrito Santa Cena. Não, na Bíblia não tem escrito Santa Cena. Isso são coisas que a religião é ensinado a gente, e a moldura, as películas também. Sempre nós vamos encontrar como cena do Senhor, mesa do Senhor, partir do pão do Senhor, compartilha a cena. Nunca tu vai encontrar a palavra escrita, a não ser que seja o título da mensagem, o título, por tema de tradução. Pero em la palavra, busca bem, ele me trai. Não há. São costumes.
São costumes. E como esses, te vou também desmistificar alguns outros mais de tanta gente que a vezes tem dúvidas de se acercar em la mesa do Senhor, porque ha sido ensinado algo que a própria tradução ou lo que todo o desenvolvimento que estava acontecendo aí, que temos que ter em conta, entender o contexto, ¿sí o no? O contexto de la situação para entender o que quer dizer o texto. Sim? Vamos comigo. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Diz assim: Pero al anunciaros esto que sigue, nos alabo. Recorda, Pablo ensinando a los coríntios acerca do que estava passando com a cena. Fíjate. ¿Por que não os congregais para o melhor, sino para o pior? Pois, em primeiro lugar, quando os reunis como igreja, oigo que há entre vosotros divisões, e em parte lo creio, porque é preciso que entre vosotros haja divisões, para que se haga manifesto entre vosotros os que são aprovados. Uau! Aqui já sacou na primeira lição. Siga a leitura comigo, depois comentamos. Versículo 20. Quando, pois, os reunis vosotros, isto não é comer na cena do Senhor, porque ao comer cada um se adelanta a tomar sua própria cena, e um tem hambre e outro se embriaga, pois que não teneis casa em que comais e bebais? Ou menosprezais a igreja de Deus e avergonçais a los que não têm nada? Que os direi? Os alabaré? Em isto não os alabo. Ai. O que estava sendo essa gente? Com um momento tão precioso, que Jesus já tinha ensinado os 4 evangelhos, pero Pablo não estava. Pero Deus leva a Pablo a um lugar mais alto, para ensinar a ele, para levar diretamente esta exortação, esta correção, para o que estavam sendo mal, com algo tão precioso que o Senhor Jesus nos deixou. O primeiro exemplo que sacamos daqui, a primeira ensinança que quero destacar, é quando digo que tinha divisões entre o povo de Deus. Recorda que um comia mais, outro menos, um, sabe, apartava para aqui, outro para allá, divisões no meio do povo. Pero digo ele que isso é importante, ter divisões. ¿Para quê? Para que o Senhor possa ver quem são os aprovados e os não. Porque se há aprovados, alguns estão sendo mal, não? Creio eu, como acabamos de ler, versículo 19. Porque é preciso que entre vosotros haja divisões, para que se haga manifesto entre vosotros os aprovados. O Senhor busca cada dia mais. Recorda na semana passada a parábola da cizaña e o trigo? É junto da igreja. Crescem juntos. E muitas vezes em la mesa, em este momento, teria entre eles cizaña e meio de trigo. E a gente intenta quitar de aí. A gente intenta selecionar quem pode e quem não pode. A gente intenta, de uma maneira como muitas vezes vi na história da igreja, desde quando sou cristiano, há mais de 20 e pico anos, quanta gente que ha cometido um equívoco, ha cometido um pecado, ha cometido alguma coisa, e que o próprio pastor te exclui de participar da cena. Quando tinha dia de cena, tinha gente que aquela semana não se portasse bem, não venia à igreja, tinha medo, sendo que a cena, te vou provar, que é para nós outros, pecadores, para nós outros, que entendemos e reconhecemos o que Cristo hizo por nós outros, nos arrependemos e se acercamos, sempre, todas as vezes, a quantidade que seja, porque é isso que nos prometeu.
E o texto aqui está deixando muito claro que a ordenança de Pablo para os demás, a exortação e enseñança é para que estão haciendo de forma mala. Não estão haciendo como Jesus dijo que tinha que ser. Estão aí traindo entre vosotros falta de comunhão, que é o primeiro grande problema, por divisão. Estão tendo aí divisões entre vosotros, divisões em el cuerpo, divisões entre uma família, como dissemos, divisões entre irmãos. Já estou praticando já, segundo a Bíblia, dos mandamentos que Jesus nos deu que teníamos que viver e ser: amar a Deus sobre todas as coisas e me próximo como a mim mesmo. E se há divisão, eu estou amando? Faltava amor aqui. A cena, algo tão poderoso, começou a tornar-se uma fiesta de los que poderiam mais, celebravam mais. E quem poderia menos, sim ou não? Celebrava menos. E quanto menos se acercava, e quanto menos poderia chegar acerca disso. E nada ha sido da parte de Deus e de Jesus esta ensinança. Até que teve que levar a Pablo para dizer: ei, vem aqui, e agora te vou ensinar o que deve ser. E agora volve allá e ensina-los o que estão fazendo com a ordenança que deixei para eles. Falta de comunhão, divisão. Aqui podemos sacar outro pecado também: gula, embriaguez e a falta de compartilhar. A falta de compartilhar. O que poderia mais, devia se compartilhar mais. E aqui era o reverso. Quem poderia mais, teria sua equipe aqui, sua gente aqui, e a divisão estava aí já. Então, imagina esse cenário. Eu posso imaginar como estava sendo esse momento. Até que vem Paulo. E o que passou quando vem Paulo? Jesus leva Paulo ao terceiro céu, como digo, não? Querem saber onde está isso na Bíblia? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 e 4. Como digo que vamos estudar hoje, eu quero estudar um pouquinho mais. E te vou trazer alguns textos mais, vale? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 1 e 4. Do 1 ao 4. 2 Coríntios, capítulo 12. Porque quando digo que Jesus levou Pablo aí ao terceiro céu, eu creio que alguns se quedarem um pouco assustados. Será? Vamos ver, não passa nada aqui, estamos para aprender juntos. 2 Coríntios, capítulo 12, verso do 1 ao 4. Está aí? Sim. Aí. Mira o que digo. Certamente não me conviene gloriar-me, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercero cielo. Está hablando de él, Versículo 3. Y conozco tal hombre, si el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palavras inefables que ao homem não é dado poder expressar. Palavras que não tem como classificar. Tamanha a importância dessas palavras. Isso é dicionário. Pode ver lá a tradução. Não é uma revelação bíblica, não. É só a leitura mesmo, sabe? Vamos ver comigo aí o texto de Coríntios, capítulo 11. Seguimos a leitura. Amém? Aqui está claro, não? Que o contexto do que vamos agora começar a falar sobre a cena do Senhor, como ensinamos a maioria das vezes, como se lê esse versículo em la maioria das igrejas onde tu vai a participar de uma cena,
que a cena não é santa, a cena é do Senhor. E que a participar da cena é que nos traz a esta memória e termos acesso ao corpo e ao sangue de Cristo. De tamanha importância que é isso. Que todos nós outros temos que participar. Todos nós outros que entregamos nossa vida a Jesus, temos nosso nome apontado no livro da vida, já sido bautizado, temos que participar. Temos que participar. Não há excusa para não participar. Não há. Não há. Em la Bíblia diz que quanto mais participamos disso, mais nos alimentamos dele. Que o pão verdadeiramente é comida. E que o vinho, o sumo de la vide, verdadeiramente é bebida. E que essa consagração que aqui hacemos, na hora que servimos, está em suas mãos, consagramos para que seja e se torne a verdade do que diz a Bíblia. O corpo de Cristo, através do pão, que tem poder para sanar de enfermidade e de muitas coisas. Enfermidade do corpo, alma e espírito, quando se come do pão. E o sumo, o vinho, se transforma em sua sangue, que tem poder para perdonar todo e qualquer pecado. Eu vou repetir: todo e qualquer pecado. Quando se toma, se alimenta de lo que é a verdade, de lo que Cristo ensinando a los discípulos lá nos Evangelhos, para participar dele, para comer dele. E porque muita gente empieza a morrer e dormir e quedar desanimados da fé muitas vezes, porque muitas vezes deixou de comer o pão e beber da copa. Por quê? Por tema de um texto mal interpretado, por tema de uma tradução mal hecha do original da palavra, nada mais que isso. E se exclui de participar disso, ou é excluído, é rechaçado. Mira a seriedade disso, irmãos. Quando participamos disso, é o momento mais importante da vida, na fé cristiana, depois que já entregamos nossa vida a Jesus. Aqui é o verdadeiro alimento para nosso corpo espiritual, que empieza a trabalhar em nosso corpo natural, e ter sentido tu vida de forma extraordinária, de começar a entender e conhecer a sensibilidade espiritual, que só quando participamos disto, que teremos esse revestimento espiritual em nosso corpo espiritual, que está aqui em esse corpo físico. Estão todos me entendendo? Amém. Isso é claro? Vamos ler. Segue comigo na leitura. Versículo número 23 de Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que também o heis ensinado, que o Senhor Jesus, na noite que foi entregado, tomou o pão. Mira. Porque eu recebi do Senhor o que também nos he ensinado. La correção que Pablo ha hecho antes de ellos, aí nos versos anteriores que acabamos de ler, do que estavam celebrando mal a cena, do que estavam fazendo de forma diferente do que o Senhor tinha ensinado, que estavam sendo mal as coisas, que estavam praticando de uma maneira sem a verdadeira reverência e conhecimento de discernimento do que isso é, para invertir em uma festa qualquer, em uma cena, onde se comia, se bebia, se embriagava, dias de divisões, tinha falta de comunhão. E Paulo disse: vem comigo, porque eu recebi do Senhor o que também eu heis ensinado, que o Senhor Jesus, na noite que foi entregado, tomou o pão. E aí me peço dizer outra vez, justo como Jesus disse para ele, como leemos agora, quando levou ele ao terceiro céu. E havendo dado graça, lo partiu, e dijo: tomad, comed, este é mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto em memória de mim. Asimismo tomou também a copa, depois de haber cenado, dizendo: esta copa es el nuevo pacto em mi sangre. Haced esto todas as vezes que la beberes em memória de mim. Assim pois, todas as vezes que comieres este pão e bebieres esta copa, a morte del Senhor anunciais hasta que Ele venga. Pode repetir comigo?
hasta que Él venga. Jesús, cuando estaba con los discípulos ahí, la última cena, Jesús ministró esto tudo que estamos ministrando aqui, como Pablo está outra vez ensinando. Pero Jesús dijo para ellos assim, es la última que participo con vosotros aqui. Pero toda vez que hacer isso, haced en memoria de mim, porque volveré. E para levá-los donde eu estou preparando um lugar, donde mi Padre está preparando, o reino que estavam te anunciando. Recuérdate que Jesus, quando predicava, em seu tempo de predicador em la terra, que ha sido mais ou menos 3 anos e meio, só predicado o evangelho do reino. Só ha hablado Jesus sobre o evangelho do reino. Por quê? Porque existe um reino preparado. Existe um reino do qual nós cantamos aí que Ele está sentado no seu trono hoje. Em aquele momento não, estava aqui para passar tudo que tem que passar por mim e por ti. Para por tema de lo que hizo Ele, nossos pecados são perdonados. Uau. Que homem. Amém. Que amor é esse? Que amor é esse? Ao ponto de perdonar um tipo como Paulo, não te vai perdonar a ti e a mim? Eu não creio que haya sido. Eu não he sido muito boa pessoa alguns anos atrás, pero como Paulo. E justo de Pablo empieza a traer ele sendo o mais grande de todos os discípulos, o mais grande de todos os apóstolos, o mais grande depois de Cristo. O que ele pode fazer através de mim, de ti, em essa geração que estamos? Penso assim, eu. Pablo vem e ensina outra vez mais a importância do que é comer de Cristo, beber de Cristo. A importância aí, em essa gente aqui, poderia estar aí muitos de seus discípulos, Creio que aqui devia estar Pedro, devia estar aí Juan, el amado, devia estar aí outros mais, que estavam por essa zona aí, sabe? Em Coríntio, creio que teria alguns discípulos de Paulo aí já também. E estavam sendo malas coisas, para trazer o que é a verdade sobre este acto. Lo que é a importância desse acto. E Jesus dijo: todas as vezes que comer e beber de mim, anunciai a morte, anunciai hasta que eu venga. Porque ele dijo que vendria e ha venido. Dijo que morreria e ha muerto. Dijo que ressuscitaria. E se Deus o ressuscitou, ele dijo que vai volver. De las 4, só me falta uma. Pero creio muito forte. Creio, como estamos crendo aqui, como cantamos aqui, como estamos predicando o que digo aqui. Família, creia no que estou dizendo. Está muito cerca. Está muito cerca de sua passada. Porque vem o reino. Esse reino que estamos sendo preparados. Por isso que no meio de eles, desde aquela época, teria que haver divisões. Teria que haver divisões, dissensões, para que se manifestem os hijos do reino, os que são aprovados, os que estão aí disponíveis a perdonar, os que estão disponíveis a compartilhar, os que estão disponíveis a hacer lo más um por el outro, segundo o que Ele nos dijo que teníamos que fazer. Em um tempo como esse é tão complicado entender isso, não? Pero é isso que o Senhor nos espera de cada um de nós outros. E é isso que Paulo aí já teria isso para trazer para eles, a seriedade disso. Não a ser como estavam sendo antes. Falta de comunhão, divisão, gula, embriaguez e tampouco compartilha nada um com o outro. Agora aqui vamos entender um pouco mais. Versículo 27. De maneira que qualquer que comer este pão e beber esta copa del Senhor indignamente será culpado do corpo e da sangre del Senhor. Aqui está o grande problema de tradução de uma palavra, do significado de uma palavra, e que muitas vezes, demasiadas vezes, em toda a história e até o dia de hoje, hermanos como nós outros, pecadores como nós outros, necessitamos nos acercar da mesa do Senhor, que é de aqui que sale o perdão do pecado e aqui que sale o alimento espiritual. E nós outros mesmos o rechaçamos, ou somos rechaçados,
por essa palavra mal interpretada, indignamente. Quem come e bebe indignamente. Indignamente não tem nada que ver de ser indigno, de estar indigno, digno ou indigno. A palavra indignamente é um advérbio de modo, como eu pratico algo. Como eu pratico algo, não se sou digno ou indigno. Indignamente, como estou haciendo esse desarrollo, como estou praticando alguma coisa. E o que Paulo diz a eles? Como estão praticando mal, como estão praticando a cena dessa maneira, estão praticando a cena indignamente. Quantas vezes escutei pessoas dizer: indigno, tu está indigno, não eres digno de participar da cena. Irmão, quem aqui é digno para participar desse momento? E pensando por mim, quem aqui é digno de bater no peito? Sou digno, eu não tenho equívoco, eu não cometo pecado, eu sou o quarto da Trindade. Quem aqui? Nadie. Se és por dignidade de ser digno, nenhum ser humano podia se acercar a essa mesa. Nenhum ser humano podia se acercar a essa mesa. Senão, sabe o que haria de Deus? Mentiroso. Porque o próprio Deus dijo que não há uno que não tenha cometido pecado. E que se dijo que não tiene, hace ele mentiroso. E há gente por aí, hasta hoje, ensinando que indignamente, por um erro de tradução, busquem isso no Google depois. Não fiz só o que eu estou dizendo, busque no Google. Significado da palavra indignamente. Está dizendo de modo de atuação. Está dizendo de como eu pratico algo. Não tem nada a ver que eu sou indigno ou indigno, ou se eu de mim e do outro. E aí já vem ela juzgando.